Mas vamos aqui examinar um pouco aqui, analisar um pouco um texto da palavra de Deus, o que é que ele nos ensina, qual a importância da gente ter essa orientação. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Escute o que diz a palavra de Deus. Eu, quando pego a palavra e leio, eu vou trabalhar o que isso me ensina, o que isso está informando, o que isso está revelando, o que isso está me instruindo. É assim que a gente tem que pegar a palavra. Nós devemos ter afeto, irmãos. Afeto, desejo, necessidade pela palavra de Deus. Nós não devemos buscar apenas momentos de formalidade religiosa. Nós devemos buscar momentos de crescimento e edificação em vida com Deus, que é através da palavra. Quanto mais eu me alimento, mais forte, mais firmado, mais conhecedor, mais com entendimento e crescimento de Deus eu tenho quando eu estou com a palavra, não quando eu vivo outra coisa. Então, vamos examinar o que a palavra diz aqui. Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. Isso é o apóstolo Paulo aqui dentro desse contexto, pregando o evangelho e advertindo um povo dentro de uma cidade que estava vivendo dentro de um conceito errado em relação a Deus. E Paulo, depois que orienta ele, Paulo agora prega o juízo, anuncia a esse povo o juízo de Deus, para convidá-lo ao arrependimento, para que eles não sofram o juízo. Atos 17, 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Versículo 31. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio daquele que ele destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo agora prega o juízo, adverte esse povo sobre o juízo. Paulo diz: mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? É quando você não conhece, é quando você não sabe, é quando você não entende, é quando você não é orientado nem avisado. E Deus não pega ninguém de surpresa. Deus não é injusto. Deus não tomará o culpado por inocente. Deus não vai condenar inocente. Deus não vai aplicar o seu juízo para nenhum inocente. Todos vão receber o juízo de Deus por merecimento, por não ter dado ouvido ao conselho de Deus para livrá-lo do juízo. Paulo diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Esse povo aqui não era mais ignorante, porque Paulo chegou nessa cidade e anunciou esse povo, advertiu esse povo, mostrou a verdade, conduziu esse povo na verdade de Deus, para levar esse povo a entender o erro que estavam vivendo em relação ao ser supremo, a divindade eterna, que é Deus. Paulo levou esse conhecimento porque esse povo aqui estava praticando a idolatria, adorando a Deus em forma de escultura, servindo escultura de imagem. E Paulo leva a verdade, esclarece, porque pregar a palavra é isso, é esclarecer, é conversar, dialogar, informar, anunciar a pessoa a verdade de Deus para ele entender, para que ele seja orientado e advertido, para que não sofra o juízo. Paulo diz: porque Deus não levará em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Deus está advertindo, não é só um grupo de pessoas. Deus está advertindo todos os homens em todo lugar. Não tem lugar no mundo que o evangelho não penetre, não entre. Não tem esse negócio de porta fechada. O evangelho, ele entra aonde tiver porta fechada ou aberta, ele vai. Porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam conhecedores da verdade, para que não tenham desculpa no dia do juízo. A palavra de Deus, o conhecimento da verdade, ela está indo a todos os homens, em todos os lugares, até os mais fechados que existem. O evangelho já penetrou. A China é um dos países mais fechados que tem para o evangelho. Mas a China já foi advertida do juízo de Deus. A China já foi anunciado Jesus lá. A China já conheceu e conhece a verdade. Não tem porta fechada mais não. O evangelho já foi divulgado para o mundo inteiro, pela internet.
pela pessoa que vai diretamente, pelo jornal, pela revista, por todos os meios. O evangelho tem chegado por celular. E Paulo está advertindo aqui, dizendo a todos os homens, em todo lugar, porque não tem um incento de pecado. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos os homens caíram em condenação, pecaram e estão correndo o risco de sofrer a consequência do pecado, que é a morte. E a morte refere-se à condenação eterna, pois a condenação eterna já foi determinada. O que falta é o homem seguir ao juízo para receber essa sentença direto de Deus, que vai aplicar a sentença e dar ao homem o cumprimento dela no dia em que está determinado, porque depois da morte segue o juízo. Paulo está dizendo que Deus quer, para o homem não seguir o juízo, para o homem não ser condenado, é que ele se arrependa. Deus está convidando o homem a se arrepender. Deus está mostrando ao homem o caminho da maldição, o caminho da morte, o caminho da condenação. E Deus está dizendo ao homem, se arrependa, volte. Deus está dando orientação, Deus está conduzindo, está convidando, está chamando, está orientando o homem pecador a voltar, se arrepender, se converter, enquanto é tempo, para que ele não sofra o juízo. Porque Paulo diz, porque já está determinado. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, toda a humanidade. Ninguém vai mudar isso. Deus determinou esse dia do juízo. O homem pode até pensar que vai viver aqui na terra eternamente no paraíso. Ele vai se decepcionar, porque o que vai prevalecer não é o que ensina a religião, que o homem pensa ou entende, é o que está revelado e determinado na palavra de Deus. Não é na religião não, na palavra de Deus. Pelo próprio Deus, quem determinou. O dia do juízo está determinado, meu irmão. Porém, se converta. Deus deu ao homem a oportunidade através de Jesus. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Porém, vamos encher nossa mente com a palavra de Deus. Vamos buscar mais, conhecer o que a palavra nos adverte, nos ensina. Olha que orientação maravilhosa. Olha que orientação importantíssima para despertar você, para despertar eu, para despertar todos nós para a realidade de Deus, para que nós não soframos o juízo que está por vir para toda a humanidade. Amém? Em Jesus seremos salvos. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos. Visite o meu canal no YouTube, minha página no Face, toda quarta-feira tem instruções ao vivo para levar informação, a luz e o entendimento da verdade de Deus, para libertar você do conceito e do conhecimento errado que você está tendo. Aqui é a informação da palavra, toda hora para você ser alimentado e cheio da graça e do conhecimento de Deus, assim você ser para a glória de Deus. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a palavra de Deus, anunciar a verdade que liberta. Jesus.